Deixa eu chamar então o Miguel Stedley para conversar aqui com a gente. O Miguel, que é editor do Ponto Newsletter, uma produção do Brasil de Fato, e já está aqui conectado com a gente. Oi, Miguel, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, boa tarde a todos e todas. Estamos preparados aí para esse monte de coisa para conversar hoje. Pois é, tem muita coisa para conversar nessa quinta-feira. E eu queria começar já com a PEC dos precatórios, que é o que mais está dando a falar, né? Agora, principalmente na parte da manhã, porque a votação aconteceu de madrugada, às 2 horas da manhã, e abriu uma crise tremenda no PDT, né? Ciro Gomes suspendendo a sua pré-candidatura à presidência. Eu quero uma avaliação sua. Então, como você viu? Porque realmente fica claro que há uma confusão ali dentro do partido em relação a realmente a proximidade que o partido tem com o bolsonarismo, né? Então, quero te ouvir sobre isso. Olha, Thalita, essa decisão do Ciro de suspender a pré-candidatura dele, eu acho que ela acaba revelando que, no fundo, a candidatura do Ciro ela é uma candidatura do Ciro, né? Me parece que o presidente do partido, Carlos Lupe, foi pego de surpresa, ainda que ele concorde com o Ciro, de que o partido deveria mudar a sua posição em relação aos precatórios. E eu acho que nós vamos ter que ficar bem atentos hoje para o segundo turno. Eu realmente não ficaria surpreso se de fato o PDT alterar, e talvez outros partidos de centro alterarem a sua votação. Porque ontem, como você chamou a atenção, a votação passou por 4 votos, muito apertado, né? E para isso, ontem a gente teve um festival de gambiarra, para poder viabilizar, né? Uma das coisas que foi feito para garantir essa votação foi permitir o voto à distância. Então, os deputados do PSOL, por exemplo, reclamaram que eles insistiam de que a deputada Luísa Erundina, que tem mais de 80 anos, fosse beneficiada durante toda a pandemia com a possibilidade de votar à distância, nunca foi permitido. Aí para o Marco Feliciano, para outros deputados que estão lá na COP26, etc., então foi alterado o regimento às pressas para permitir que o governo tivesse 3 desses 4 votos que fizeram a diferença, né? Voltando ao Ciro, é uma ação, eu acho que aqui ele deu uma de Jânio Quadros, sabe? Jogou para o mercado, porque na verdade até o mercado sentiu mais o resultado da PEC, né? Porque ela, como você disse, até é a PEC que mata o teto de gastos, que é uma coisa que precisa cair, inclusive, né? Mas não dessa forma, no drible, no calote do precatório, etc. Tem que retirar essa emenda, né? Essa defesa à esquerda tem feito há muito tempo. Então, quando o Ciro faz essa declaração, ele está sinalizando para o mercado, ele está dizendo, olha, eu posso ser a terceira via. E ele imagina que viesse alguém em socorro e dissesse, não, o Brasil precisa da candidatura Ciro. Mas estamos nós aqui, 3h13 da tarde, tirando o Carlos Lupe, ninguém disse mude de ideia, Ciro, né? Então a gente pode ter até uma ação muito ruim para a candidatura Ciro, que é os deputados do partido dele mantiverem a sua posição, seu voto próprio precatório, e aí você manda um outro sinal para a sociedade. Você é um candidato de um presidente cujo partido não te obedece. Né? Sim. Então, uma jogada muito passional, como sempre, do Ciro, mas muito arriscada, né? Bastante uma medida exagerada, assim. Eu acho alguns veículos estão falando até que isso seria uma saída honrosa do Ciro, por ele não ter conseguido chegar à terceira via. Eu acho que não, acho que foi um blefe errado. O Ciro sonha em ser candidato a presidente desde que a gente conhece o Ciro, né? E nessa eleição a ser... Então ele não... Eu acho que ele errou feio e ele vai, de alguma maneira, ele vai acabar constrangido se o PDT não reverter, né, essa posição. Você E acredita mesmo que isso vai acontecer? Você acredita como? que o PDT vai conseguir reverter essa posição dos candidatos que votaram a favor da PEC dos precatórios? Thalita, eu acho que essa possibilidade existe. Não tanto pela ameaça do Ciro, mas porque o presidente do partido, Carlos Lupe, se manifestou agora no final da manhã, no início da tarde, dizendo que vai trabalhar para isso. Então, de fato, acho que se ele reverter 4 votos, 5 votos no próprio partido, ele pode, inclusive, barrar, né, a tramitação. Então, eu acho que é possível, sim. Não é uma... Claro, nós tivemos aí, acho que 15 deputados do PDT que votaram, mas se eles reverterem uma parte dos votos, já é suficiente para
barrar a PEC, né? E nesse caso, o Ciro aumentaria a cota dele com o mercado, mas não o suficiente. Se o mercado quisesse, se a Faria Lima quisesse escolher o Ciro Gomes como candidato, teria feito isso em 2020, né? Teria feito isso antes do Lula recuperar os direitos políticos, etc. Né? Essa é uma árvore que não dá mais fruta. Né? O mercado financeiro não vai voltar atrás e vai se reconciliar com o Ciro e você é o candidato que a gente esperava. Mas ele deu essa última cartada de tentar se posicionar nesse congestionamento aí de quem é o segundo candidato da direita, vulgo terceira via. Né?